O que é saúde mental? Saúde mental é a capacidade de bancar a si mesmo, bancar as próprias escolhas, os próprios gostos e hábitos. E para bancar a si mesmo, primeiro é preciso se conhecer. O autoconhecimento tem tudo a ver com a nossa saúde mental. E o autoconhecimento não é um estado em que a gente chega, é uma construção diária. Se conhecer mais, se conhecer melhor, é uma construção, é um processo que a gente realiza ao longo da nossa vida. Saúde mental não é um estado de bem-estar e equilíbrio que a gente chega e pronto, estamos bem e está tudo resolvido. Não, saúde mental demanda um investimento nosso, demanda um autocuidado, que passa pelo se conhecer melhor e por conseguir se bancar, por conseguir bancar o seu modo de ser, por conseguir bancar aquilo que você realmente gosta de fazer, por conseguir trabalhar com aquilo que te gera prazer, paixão, gozo, por conseguir se relacionar com pessoas que te faz bem e deixar aquelas que te faz mal. Esse se bancar é um processo árduo, é difícil, mas é possível. A gente também precisa respeitar a nossa história, respeitar a peculiaridade de cada um de nós. A nossa personalidade, o nosso mundo psíquico é diferente um do outro. As pessoas são plurais, são diversas, são diferentes, são dinâmicas. Nós tivemos uma história de vida diferente da do outro. Nossa criação foi diferente. Nós estivemos expostos a um ambiente diferente um do outro. Portanto, ninguém tem que ser igual a ninguém ou copiar a vida do outro. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante que é a conhece-te, aceita-te, supera-te. O primeiro passo é o se conhecer realmente, é o investir no próprio autoconhecimento. Quem sou eu? Né? O que eu quero do mundo? O que eu quero da vida? Né? O que me faz mal? O que me faz bem? O que me toca? Quais são os meus desejos? Né? O que realmente eu gosto de fazer? Você sabe responder essas perguntas sobre si mesmo? Os estoicos têm uma frase muito bonita que é: cada dia é uma vida. Quando a gente consegue viver isto, né, cada dia de uma vez, a valorizar a vida, o dia de hoje, né, o dia que nós temos, o carpe diem, aproveite o dia. Às vezes a gente está tão ansioso com a expectativa do futuro, com aquilo que a gente quer que aconteça, que a vida escapa pelos dedos, que a gente deixa a vida passar, que a gente se anula com a cabeça no futuro, ou com preocupações excessivas, ou com traumas do passado que eu não superei, e aí a vida vai passando e eu deixo de viver. Portanto, conheça-te, aceita-te, supera-te. O investimento em si mesmo é fundamental. Saúde mental é muito mais amplo do que ter ou não um determinado transtorno mental. O transtorno mental não define a pessoa. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Você não é bipolar, você tem bipolaridade. Você não é ansioso, você não é depressivo, você tem aquele transtorno, né? Mas você é muito mais do que aquilo. É muito importante isso tenha acontecido, que esses estereótipos, esses preconceitos, eles caiam, eles não sejam um limitador do outro, né? Que a gente olhe com respeito, com carinho, porque a pessoa ela é muito mais
do que o diagnóstico dela. Inclusive, uma crítica que a gente faz é que não devemos medicalizar a vida e que a gente consiga bancar a angústia de viver. Não é todo sentimento, não é todo sintoma que deve ser medicalizado, né? A ansiedade faz parte de quem está vivo. Ter ansiedade, ter tristeza, se angustiar, viver sentimentos de luto quando a gente perde alguém que a gente ama, faz parte da vida. E não se deve medicalizar isto. A medicação, ela é útil, sim, em muitos casos. Quando o sintoma é muito grave, quando aquilo está atrapalhando até mesmo a terapia, quando a pessoa não consegue se colocar em terapia por estar vivenciando sintomas tão agudos, né? Então, a medicação, ela tem a sua utilidade, mas a gente não pode medicalizar a vida. A depressão, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade, pode me levar a refletir sobre mim mesmo. Se eu apenas medicalizo aquilo e não penso a respeito, e não elaboro aquilo, e não trato aquilo na psicoterapia, por exemplo, se eu não reflito sobre aquilo, eu perco uma oportunidade importante, que por mais sofrido que seja, por mais difícil que seja atravessar aquela situação, aquele transtorno, ele pode sinalizar muita coisa para mim. Um transtorno de ansiedade pode sinalizar que está excessivo ao meu trabalho, a carga que eu estou enfrentando, que eu estou carregando, o nível de estresse que eu estou enfrentando está tão forte, tão grave, que o meu corpo está reagindo, que ele está dando sinais. O corpo é inteligente, o cérebro é inteligente. Ele nos dá sinais de que algo não vai bem. E aí é uma maneira de eu observar, de eu olhar para mim mesmo, de eu olhar para as minhas relações, de novo, de eu ter mais carinho comigo, de eu ter mais paciência comigo. A gente tem vivido numa pressa constante, o mundo do estímulo, o mundo que as coisas acontecem muito rápido. E talvez a gente tenha que reaprender a fazer as coisas uma coisa de cada vez, a contemplar melhor, como os gregos tão bem faziam e nos ensinaram, a ter prazer na comida, num banho, numa conversa, na leitura de um livro, a se desligar um pouco de redes sociais, a se desconectar um pouco e se conectar consigo. É bastante importante que a gente respire, que a gente tenha paciência consigo mesmo. Às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro, tão preso no futuro, que o hoje escapa, o presente se vai, né? E isso, de novo, tem a ver com se conhecer, tem a ver com se perceber, né? Aquilo que eu faço, como está me afetando, o que aquilo está gerando em mim. Qualidade de vida e saúde mental tem tudo a ver. Eu posso ter conquistado o carro dos meus sonhos, a casa que eu tanto queria, o trabalho que eu tanto lutei, e ainda assim não ter qualidade de vida, e ainda assim não estar feliz, não conseguir gozar daquilo. Inclusive acontece muito na terapia da gente descobrir que o paciente carrega uma culpa, né, pelaquilo que ele conquistou, porque de repente os seus pais não tiveram. E aí a gente precisa ressignificar aquilo, a gente precisa entender da onde aquilo vem para que ele consiga gozar, para que ele consiga curtir aquilo que ele conquistou, para que consiga validar, valorizar a própria história, o caminho, as lutas que ele lutou, os caminhos que ele trilhou e que muitas vezes ele não está conseguindo curtir, viver aquilo. Deixa aqui seu comentário sobre saúde mental. O que é saúde mental para você? Você tem saúde mental?
você investe nela,